José, pai de Jesus pelo olhar bíblico. José, o pai adotivo de Jesus, é uma figura central na narrativa dos evangelhos, especialmente em Mateus e Lucas. Embora não seja tão detalhadamente descrito quanto outras figuras, ele é apresentado como um homem justo, fiel e obediente a Deus, desempenhando um papel vital na história da encarnação e nos primeiros anos de vida de Jesus. Pelo olhar bíblico, aqui estão algumas das principais características de José. Justo e fiel à lei. José é descrito como um homem justo em Mateus capítulo 1, versículo 19, o que significa que ele era fiel à lei de Moisés e procurava viver de acordo com os mandamentos de Deus. Quando soube que Maria estava grávida antes do casamento, ele planejou despedir Maria em segredo, para não expor publicamente a vergonha ou punição. Mateus capítulo 1, versículo 19. Isso demonstra sua sensibilidade e desejo de cumprir a lei de maneira misericordiosa. Obediente à vontade de Deus. José é mostrado como uma pessoa profundamente obediente à vontade de Deus, especialmente por meio dos sonhos. Quando um anjo lhe aparece em sonho e lhe diz para não temer em tomar Maria como sua esposa, ele imediatamente obedece. Mateus capítulo 1, versículos de 20 a 24. Da mesma forma, quando o anjo lhe diz para fugir para o Egito para proteger Jesus do rei Herodes, ele segue as instruções sem hesitar. Mateus capítulo 2, versículos 13 e 14. Protetor e provedor. Embora José seja frequentemente visto em segundo plano, ele desempenha um papel crucial como protetor e provedor da Sagrada Família. Ele leva Maria para Belém, onde Jesus nasce, e cuida da segurança de sua família quando precisa fugir para o Egito para escapar da perseguição de Herodes. Ele também ensina Jesus seu ofício de carpinteiro, mostrando cuidado com o sustento da família. Homem de fé silenciosa. A Bíblia não registra nenhuma palavra de José, mas suas ações falam por si. Ele obedece a Deus de maneira silenciosa, sem questionar ou debater, confiando plenamente na orientação divina. Sua fé é expressa por meio de suas ações de proteção, cuidado e liderança da Sagrada Família. Exemplo de paternidade. José é um exemplo notável de paternidade, mesmo sendo o pai adotivo de Jesus. Ele aceitou a responsabilidade de criar e proteger o Filho de Deus, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Ele desempenha seu papel como pai terreno com humildade e dedicação, guiando Jesus em seus primeiros anos de vida. Humildade e simplicidade. A vida de José foi marcada pela simplicidade. Ele era um carpinteiro, um ofício humilde, e vivia uma vida simples em Nazaré. Mesmo assim, ele foi escolhido por Deus para uma missão tão importante, o que mostra que a grandeza de José não estava em sua posição social, mas em seu caráter. Apoio a Maria. José é retratado como um homem que apoia Maria em todo o processo da encarnação e nos primeiros anos da vida de Jesus. Ele aceitou o chamado divino para ser o esposo de Maria, mesmo diante de circunstâncias incomuns e difíceis, como a concepção milagrosa de Jesus. Ele permaneceu ao lado dela, protegendo e cuidando da família. Conclusão. José, pelo olhar bíblico, é uma figura de grande humildade, fé e coragem. Embora não tenha muitas falas ou destaque nas narrativas, suas ações falam profundamente sobre o caráter de um homem que aceitou a missão divina de ser o pai terreno do Salvador. Sua obediência, justiça e amor pela sua família fazem dele um exemplo de virtude cristã e uma figura reverenciada na tradição cristã. José, pai de Jesus pelo olhar histórico e arqueológico. José, o pai adotivo de Jesus, é uma figura histórica envolta em silêncio e mistério. A Bíblia oferece poucas informações concretas sobre ele, e fora dos textos religiosos, não há fontes históricas contemporâneas que o mencionem diretamente. No entanto, com base em evidências arqueológicas e no contexto cultural e histórico do século I na Palestina, podemos traçar uma imagem mais detalhada de quem José provavelmente era, seu ofício,
seu estilo de vida e o ambiente no qual viveu. José como um tecton, carpinteiro ou artesão. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 55, e Marcos, capítulo 6, versículo 3, José é referido como um tecton, uma palavra grega que normalmente é traduzida como carpinteiro. No entanto, esse termo pode ter um significado mais amplo, indicando não apenas alguém que trabalha com madeira, mas um artesão ou construtor. No contexto histórico da Galileia, José pode ter sido tanto um carpinteiro quanto alguém que realizava trabalhos manuais em pedra, uma vez que a madeira era um recurso escasso na região. Arqueologicamente, sabemos que a construção com pedra era comum na Palestina do primeiro século, e muitos edifícios e casas eram feitos de pedras rudimentares. Isso sugere que o trabalho de José provavelmente envolvia mais do que apenas madeira, talvez incluindo tarefas de construção geral, o que o torna um artesão multifacetado. Classe social e estilo de vida. José provavelmente pertencia a uma classe de trabalhadores manuais modestos, conhecidos como camponeses artesãos. A arqueologia e a história indicam que a sociedade da época de José era predominantemente agrária, e a maioria das pessoas vivia em condições econômicas simples, com poucos bens materiais. Como artesão, José teria um papel importante na comunidade local, fornecendo serviços essenciais para a construção e reparo de estruturas e ferramentas, mas ele não era um homem rico. A cidade de Nazaré, onde José viveu, era um vilarejo pequeno e humilde. Arqueólogos encontraram restos de estruturas simples que sugerem que a cidade tinha uma população pequena, de cerca de 400 pessoas. As casas eram geralmente feitas de pedras não lavradas com telhados de barro e madeira. Isso sugere que a vida de José, Maria e Jesus era relativamente pobre, sem luxos, mas funcional e conectada à vida cotidiana de uma comunidade rural. Contexto político e cultural. José viveu sob o domínio do Império Romano, e a Galileia, região onde Nazaré estava localizada, fazia parte da província da Judéia. Essa era uma época de tensão entre a população judaica e o poder imperial romano, com altos impostos e uma forte presença militar romana na região. Embora o Novo Testamento não mencione o envolvimento de José com essas questões políticas, ele e sua família certamente teriam sentido os efeitos dessas pressões. Os historiadores também destacam que, devido à localização de Nazaré, José poderia ter tido contato com a cidade de Séforis, uma cidade maior e mais desenvolvida a cerca de 6 quilômetros de Nazaré, que estava sendo reconstruída durante o reinado de Herodes Antipas. Alguns estudiosos sugerem que José, como artesão, poderia ter encontrado trabalho em Séforis, o que explicaria um possível envolvimento com projetos de construção maiores do que aqueles disponíveis em Nazaré. Família e vida religiosa. José, como um judeu do primeiro século, teria seguido a tradição religiosa de seu povo. A vida judaica da época era centrada em torno da Torá, das sinagogas e das festas religiosas. Embora não haja muitas informações específicas sobre a prática religiosa de José, podemos supor que ele, como chefe de sua família, teria liderado sua casa em orações, ensino da Torá e participação nas festas religiosas, como a Páscoa, a qual é mencionada no episódio da viagem de Jesus ao templo em Jerusalém, Lucas capítulo 2, versículos de 41 a 52. Do ponto de vista arqueológico, o judaísmo no primeiro século era profundamente entrelaçado com o cotidiano. A presença de mivéis, banhos rituais, restos de sinagogas e artefatos religiosos indica a importância das práticas religiosas na vida dos judeus da época. José, como um judeu devoto, teria vivido de acordo com esses costumes e tradições. José como figura histórica. Historicamente, José é considerado um personagem plausível, refletindo o perfil de muitos judeus da época. A falta de menções diretas fora dos evangelhos não é surpreendente, dado que ele era uma figura comum, de uma classe trabalhadora humilde, em uma região periférica do Império Romano. No entanto,
Seu papel como pai adotivo de Jesus e sua inclusão nas narrativas bíblicas indicam que ele era uma figura de grande importância na vida de Jesus e no desenvolvimento do cristianismo. Conclusão: pelo olhar histórico e arqueológico, José surge como um artesão comum, um trabalhador honrado que viveu numa pequena vila da Galileia durante uma época de agitação política e religiosa. Sua vida seria marcada pela simplicidade e pelo trabalho árduo, mas também pela observância religiosa e pelo compromisso com sua família. Embora os detalhes específicos de sua vida sejam escassos, o contexto histórico e as evidências arqueológicas oferecem uma visão de um homem profundamente conectado com as tradições de seu povo, trabalhando para sustentar sua família em um ambiente rural e pobre. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.